Sabe aquela sensação de entrar no museu e sentir que as paredes contam histórias que vão muito além do que está escrito nas etiquetas? Pois é, hoje a gente vai se aventurar por um salão que parece super comum, mas que está cheio de segredos escondidos bem na nossa frente. À primeira vista, o que a gente tem aqui é o grande Salão dos Mamíferos lá no Museu de História Natural de Harvard. Parece uma fotografia da ciência do século XIX, né? Só que, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, vai perceber que tem outra história ali. Uma narrativa humana, que está quietinha, só esperando para ser descoberta. É sério, quando se pisa lá dentro, é como uma viagem no tempo. A estética, a organização, tudo remete ao final do século XIX. Foi exatamente como o naturalista Louis Agassiz sonhou. Um mundo animal todo arrumadinho, organizado em um espetáculo de ordem e categoria. E esse salão carrega décadas de história, viu? Mesmo com as reformas, a ideia original continua a mesma. Apresentar os espécimes para estudo. A ciência moderna pode ter atualizado as categorias, mas o espírito do século XIX, esse ainda ecoa por todos os cantos. Mas pare e pensa um pouco. Olhando de perto, ali entre os esqueletos de primatas, incluindo o nosso, uma ausência se torna gritante. Tem uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que foi, de propósito, deixada de fora. E é aí que o verdadeiro mistério se revela. O salão é um mestre em história natural, isso é inegável. Mas e a história cultural? Aquela relação complexa e fascinante entre a gente e os animais. Essa parece que foi apagada. O mais curioso é que as pistas para essa história esquecida estão espalhadas por ali mesmo, pelo próprio campus de Harvard. Nossa primeira pista para desvendar essa história não é um esqueleto gigante nem nada do tipo. É uma coisa que a maioria de nós provavelmente ignoraria. Um simples tijolo de barro, que veio lá da antiga Mesopotâmia. E esse tijolo guarda um segredo de 4.000 anos. Imagina a cena, ele estava lá, secando ao sol da Mesopotâmia, quando um cachorro passou por cima e deixou sua marca para a eternidade. É um instante congelado no tempo, um acidente que nos conta uma história profunda sobre convivência. Esse objeto, que vem do Museu Semítico de Harvard, é a prova de um elo muito, muito antigo. Agora, faz um exercício de imaginação. Pensa nesse tijolo ao lado do coiote exposto no salão. De repente, a história não é mais só sobre biologia, né? Vira uma história sobre uma parceria de milênios entre cães e humanos. Agora, a nossa segunda pista nos leva para um capítulo um pouco mais sombrio da história. Este é um frasco de remédio da Guerra Civil Americana. No rótulo está escrito Macamus, o grande tônico indígena. Mas a verdadeira história, e a mais arrepiante, está selada lá dentro. Pois é, este frasco, também de outra coleção de Harvard, conta uma história de proximidade fatal. Um rato, provavelmente atraído pelo que tinha dentro, entrou no frasco e não conseguiu mais sair. É um lembrete bem pesado de como as nossas vidas e as dos animais estão entrelaçadas, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Então, quando a gente traz esses artefatos para perto, a nossa percepção do Salão dos Mamíferos se transforma. Não estamos mais olhando só para espécimes isolados. Estamos começando a enxergar a teia complexa de interações que define a nossa relação com o mundo animal. Mas aí, olhando para essas vitrines, uma pergunta um tanto incômoda começa a surgir. Será que a gente está realmente olhando para animais? Ou será que é para algo totalmente diferente? A verdade é que estamos olhando para fabricações. Objetos criados a partir da morte de animais. A arte da taxidermia, por mais bonita que seja, representa um ato de coleta, que, hoje em dia, nos parece profundamente questionável. Isso revela uma mudança gigantesca na nossa forma de ver o mundo. A ciência do século XIX buscava conhecimento através da posse. A ciência moderna busca entendimento através da preservação. Para muita gente, a taxidermia deixou de ser um símbolo de descoberta e virou uma cicatriz da destruição. Mas olha que interessante, o próprio museu nos oferece uma ponte entre esses dois mundos. Um artefato escondido ali, bem na nossa frente, que resume essa jornada complexa do passado para o presente. É este crânio de um rinoceronte. Ele chegou ao museu por meio de duas figuras totalmente opostas. Roland Ward, um taxidermista famoso que lucrava com troféus de caça, e John Phillips, o curador que o comprou e que mais tarde se tornou um grande ativista pela conservação de espécies. Uma grande ironia, não? Este crânio é de um rinoceronte branco, uma espécie que hoje luta pela sobrevivência por causa da caça ilegal. Então, nesse único objeto, a história de uma era de coleta se choca com a urgência da conservação de hoje, conectando o passado do século XIX com as batalhas que a gente trava agora. Mas a história não termina dentro dessas paredes.
Do lado de fora, bem em frente aos laboratórios de biologia, uma nova narrativa sobre a nossa relação com os animais está sendo escrita, em bronze. Estas são a Bessie e a Victoria, criadas por Catherine Lane Wims, lá nos anos 1930. E o detalhe mais importante é que a inspiração dela não veio de animais mortos, mas sim de rinocerontes vivos, que ela passou horas e horas estudando no zoológico do Bronx. Lá dentro do salão, o rinoceronte é um espécime, um vestígio daquela era em que a ciência buscava dominar e categorizar o mundo natural. Já aqui fora, Bessie e Victoria são um manifesto. Elas simbolizam o compromisso da ciência moderna com a preservação, com o entendimento do mundo vivo. Elas são a prova de que a arte pode ser inspirada pela vida e não pela morte. No fim das contas, a visita a um museu assim nos lembra que a história não é feita só de fatos, mas de escolhas. As narrativas que a gente decide contar e aquelas que a gente deixa nas sombras. A verdadeira questão é: como podemos unir todas essas peças para finalmente contar a história completa da nossa complexa e fascinante jornada no mundo natural?